Verdade. Autodescrição? Então vamos lá. Vamos fazer brevemente nossa autodescrição. Bom, meu nome é Patrícia, eu sempre esqueço de falar o nome no começo, né? Meu nome é Patrícia, tenho cabelo curto, loiro, olhos claros, pele clara, costumo estar nesse mesmo ambiente que eu sempre descrevo, né? Uma sala clara com dois quadros no fundo. Eu tô com uma blusa escura com uma bordinha branca aqui, usando fone de ouvido, e é isso. E eu me chamo Andréia. Posso falar que eu tenho cabelo curto dessa vez? Não, né? Mas eu tô Médio. quase. Cabelo médio, tá bom. Eu tenho cabelo médio, castanho, uso óculos, sou morena, uso uma blusa verde, tô num ambiente que é uma sala também, com uma planta atrás, um ambiente de sala, uma cadeira Uhum. preta ao lado, e eu creio que é isso. Então vamos lá. O nosso tema de hoje, porque a evolução é um caminho individual. Vamos entrar nele, né, Paty? Vamos. Lembrando só para o pessoal que 8h45 a gente faz a nossa doação de energia juntos também, né? Para todos ficarem. Sim, Então sim. essa live ela vai até 8h45 e depois das 8h45 a gente faz a doação. Falando em A gente, posição a de gente já mãos, está achando que é uma mini live, né? Porque vai passar rápido, né? Então, assim, falando do nosso tema de hoje, que é por que a evolução é um caminho individual, eu acho, né, André, não sei o que você pensa, mas que para quem acaba de entrar, está conhecendo o conteúdo do SEC, pode não ser tão claro o que significa isso. E nós temos sempre um público que já acompanha a gente há um tempo e quem está chegando. E aí me vem de fazer duas perguntas, né? Para quem já acompanha e que talvez então já tenha esse conceito dentro de si, ou pelo menos parcialmente tem, a pergunta é como você consegue aplicar, se é que você aplica, mas como você aplica isso no seu dia a dia? Se eu sei que evolução é um percurso individual, de que forma eu sinto e na minha relação com as coisas, né, com as pessoas, eu coloco isso? Se é que a gente coloca, mas então fica a pergunta. E para quem talvez não entenda direito, a pergunta é, poxa, o que que você compreende dessa afirmação? Que a evolução é um percurso, é um caminho individual. Se uhum. vocês puderem colocar o que vocês acham, como vocês veem ou entendem, é muito legal, porque a ideia aqui é fazer uma troca. Infelizmente a gente não está no presencial, como foi nesse domingo, né? Que a troca é mais fluida, mas a gente vai tentando ler para fazer esse bate-bola, né? Ô, Paty, E já, uma pessoa que... Oh, desculpa, pode falar. eu acho que eu ia ler o que você vai falar, pode falar O então. da psicanálise Vibes 11? É esse? É. Exatamente. Foi legal que ele ou ela já colocou antes da gente soltar a pergunta, mas quando a gente vai lendo essa, as pessoas podem ir compartilhando com a gente o que pensam sobre esse tema, né? Então ele põe assim, ou ela. É desafiador entender o conceito de todos serem um e ao mesmo tempo pensar que a evolução é individual. Evoluir individualmente acaba por consequência de sermos apenas um, causando a evolução de todos? Uhum. Causando evolução ou não do outro, né? Porque impactar É, no percurso evolutivo do outro, dependendo do nosso conteúdo, da condição que a gente está, a gente pode impactar negativamente ou positivamente, né? é. Então, uma primeira reflexão, eu coloquei a pergunta, só que é claro que uma pergunta ela precisa ser pensada, né? A gente precisa traçar uma reflexão que ela não é muitas vezes imediata, então fiquem à vontade para ir colocando aí ao longo do nosso trabalho. Até porque, mesmo que não der tempo da gente ler, fica registrado, tudo isso pode ser usado. Mas coloquem que eu acho que vai dar tempo de ler sim. Sim. Então, antes de eu só comentar essa pergunta, eu vou só repetir o que eu falei para quem chegou depois, que é, para quem já entende essa afirmação ou acredita entender, de que forma você aplica isso no seu dia a dia? E para quem ainda não conhece, não entende tanto, o que que você entende quando você ouve? Evolução é um caminho individual, né? E aí, você quer falar, André? Eu ia começar porque eu falei, a gente impacta assim no percurso do outro, mas às vezes nem sempre, muitas vezes, inclusive, não é positivamente, né? Hum, Mas você ia fazer um hum. comentário em cima disso? Não, não, é porque ele tinha escrito. Ixi, agora eu perdi aqui. Apenas um causando a evolução de todos.
é difícil, mesmo uma pessoa extremamente evoluída, causar a evolução de todos. A gente pode afetar alguns com o que nós somos, né? Uhum. Mas causar a evolução de todos a gente não pode ir para o impossível, mas bem difícil. A Valéria escreveu individual porque cada um tem uma história. A Ana Leite, ela escreveu individual porque depende de nós mesmos, depende do que praticamos diariamente. E a Inara pôs que para ela tem a ver com esforço, com energia. Uhum. Ô, Paty, o mais interessante que é desse tema a gente fala que a evolução é um caminho individual, sim, mas é claro, é absolutamente claro o quanto um afeta o outro, positivo ou negativamente. Então, é individual, mas qual é a força do grupo? Que força eu tenho no grupo? Que força o outro exerce em mim? Uhum. Então, o Moisés sempre fala, isso aqui é um local onde nós crescemos através do relacionamento, mas a evolução é individual, né? Uhum. Então é muito interessante. Através do nosso meio, nós temos várias pessoas que nos influenciam de forma muito positiva, o oposto também é verdadeiro, mas o que eu faço com tudo isso, com toda essa informação? Sim. E, né, André, se a gente considerar todas as trocas, os grupos em que a gente nasce, tudo pelo qual a gente vai passando, você tem, a nossa vida ela é uma constituição de referenciais, né? Então você Uhum, tem, por exemplo, um pai ou uma mãe que de repente te trouxeram bons valores, ok, isso te guiou de uma forma. Você teve professores, de repente, que também te ampliaram sua visão, não só pelo conhecimento, mas também por trazer valores juntos enfim, e conseguiram te trazer. Existem professores e professores, né? E tem professores que realmente ampliam e falam: caramba, essa pessoa fez a diferença na minha vida, no meu percurso enquanto eu estive nessa instituição. De repente, você pode ter o suporte de alguém da área do comportamento, até por precisar, por ter alguma necessidade, como um psicólogo, enfim, e fala: caramba, esse profissional fez total diferença na minha vida, né? E se a gente for pensar nas possibilidades, elas são inúmeras de pessoas que podem impactar. Só da gente pensar no próprio conhecimento, todo o conhecimento que foi produzido ao longo de toda a nossa história, o que seríamos nós hoje sem toda esse acúmulo, né, que a gente foi traçando pelo percurso da humanidade, né? Então, uhum, é fato que nós somos o resultado da produção coletiva, né? Mas nós também somos seres individuais, né? E quando a gente olha para esse coletivo e o quanto ele pode nos impactar, é muito grande, né? Muito grande, pensando inclusive, se a gente for para uma compreensão que ela é energética, que é quando você convive com um grupo, vamos supor que você tem a oportunidade, aí realmente não é a situação mais comum, mas que você tem a oportunidade de conviver com alguém que tem uma condição muito boa, né? Todos nós, com o que nós somos, estamos produzindo um campo, uma energia, né, que é o resultado da qualidade do que nós somos, né? Então, os nossos chakras estão produzindo o nível dos pensamentos, do padrão consciencial que nós somos, que é o nosso nível evolutivo. Se a gente estiver com pessoas e grupos que estão em um padrão de dificuldade, a gente vai estar absorvendo e se sintonizando a todo instante com uhum. essa energia, né? Então, até da gente pensar nisso, poxa, as pessoas com quem eu entro em contato, não é só a palavra que foi proferida, não é só uma instrução que me foi dado, mas a todo instante a gente tá realizando assimilações, né, energéticas, a gente está se sintonizando e tudo isso faz diferença também no nosso percurso, né? Mas a grande questão é que falar que o nosso percurso é um caminho individual é porque toda e qualquer coisa que a gente faça e que a gente consiga como resultado é porque passou dentro de um caminho interno, que é Uhum. o nosso próprio esforço, a nossa própria elaboração, né? O objetivo que a gente colocou naquilo. Então, é interessante, né? Porque a gente, de um lado, tem esse planeta, a frase do Moisés, é um planeta de relacionamento, nós crescemos através do relacionamento, e a luz apagou aqui do lado. É, Não dá e para ver. a, ela é bem fraquinha também. E a outra que é o nosso percurso, a evolução é um caminho individual, né? Então a Uhum. gente tem
tanto a importância do relacionamento para crescer, mas a importância do ser um indivíduo e conseguir crescer como indivíduo. E pode talvez até parecer díspare, né? Porque estar com o outro é importante, mas estar consigo, somente consigo também é essencial. E talvez isso é que, não sei se pode fazer um pouco de confusão para as pessoas, né? Uhum, Talvez na teoria não, mas na prática sim, né? sim. E o interessante, Paty, é assim, como nós somos de relacionamento mesmo, nós nascemos em famílias, enfim, a forma com que é feita a nossa sociedade é assim, a gente nasce numa família, uma família similar ao nosso nível evolutivo, então tá lá, parece que essa evolução vem junto, né? O Moisés fala, poxa, todo mundo nasce num nível parecido, numa família com um nível próximo ao que tem. E aí, de repente, o grande conflito é: você começa a enxergar um pouco mais, você começa a ter mais conhecimento, você começa a querer dar alguns passos, e aí, quando você descobre algo que te faz muito bem no caminho evolutivo, a gente sente, né, quando está num caminho bom, quando você começa a fazer mudanças, quando você tem mais leveza, quando você deita e dorme, enfim, não é muito, é demorado perceber que nós evoluímos, mas não é demorado perceber os benefícios de um caminho, né? Então, pouco a pouco a gente vai sentindo. Aí você se sente melhor e você quer levar toda essa tua família. Aí você fala, né? Poxa, pessoal, vem aqui, faz isso, vem comigo, vamos lá domingo no mosteiro, por exemplo. Ou então entra na quarta-feira, vem receber imposição de mãos. E de repente aquelas pessoas não querem e não estão preparadas. E aí nós temos a primeira parte do eu sigo é individual. Eu não posso, eu não vou conseguir evoluir esse grupo todo. Né? Então, o que eu faço com isso? As pessoas falam, nossa, como é que você tenta ajudar quem não quer ajuda? Como é que eu faço para tentar auxiliar meu filho, meu marido, minha esposa? Mas eles não dão um passo no sentido da espiritualidade. Então, nasce aí o nosso primeiro grande conflito. Eu quero seguir, mas o que eu faço com esse pessoal que está estagnado? Se eu ficar, talvez eu breque um pouco o meu caminho, mas como é esse seguir, né, Paty? Então, eu acho que quando a gente fala em evolução individual, um tema muito bacana para a gente abordar é: eu entrei em contato com conhecimento, eu quero seguir, mas ninguém quer me acompanhar. O que é esse sair do grupo Karma que o Moisés sempre diz? É largar todo mundo e sair andando? Dá essa sensação? Então é solitário que eu Uhum. vou evoluir? Obviamente que não, né? Nós temos até que continuar relações e aprender com elas. É aí a tal da evolução através do relacionamento. Continuar relações, aprender com elas e principalmente enxergar que quando eu me melhoro, com toda certeza eu melhoro o meu meio. Mas são questões que ficam, né, que trazem dúvida, né? Como é esse evoluir individual? É largar tudo? Ah, então tá, quem não quiser me acompanha que eu estou andando? Não, ao contrário, né? É Uhum. estar e fazer diferença no seu próprio meio. Até o limite Uhum. que dê para estar, né? É obviamente que cada caso é um caso, né? Mas essa é uma questão interessante. Uhum. Com certeza, né, Andréa? Porque até a pergunta que eu coloquei no começo, como você coloca na prática esse a evolução e o caminho individual, eu acho que a maioria de nós acaba nem pensando isso no dia a dia. Mas basicamente é você olhar para suas relações. Eu Uhum, tenho dependência do quê? Né? Porque se eu tenho algum nível de dependência, de codependência do outro, pronto, eu já ziquei essa minha proposta de realizar. Obviamente, né, nós temos nossas dificuldades e as nossas questões, isso é ok, nós vamos constatar. A questão é não querer se desvencilhar delas, né? uhum, Porque aí quando a coisa pega no calo, você fala assim, gente, não quero ver, né? Porque aí eu vou sim. ter que resolver isso, e resolver é talvez deixar, é aquela sensação de deixar alguém para trás, mas não é deixar ninguém para trás. Acho que deixar alguém para trás é quando você não quer saber do outro, você não se importa, tá olhando só para si e fala, eu quero cuidar de mim. Mas quando você Uhum. faz o seu papel, o melhor dentro de um relacionamento, mais está cuidando de você, e considera que você tem que se organizar e fazer a sua vida acontecer, isso não é egoísmo, né? E o outro pode ir te acompanhando, né? Ou não, de acordo com as situações. O outro também tem o seu fator, né? Tem a sua escolha, né? Uma pergunta que eu coloquei aqui para compartilhar com o pessoal é:
as pessoas que estão ao redor, elas podem se beneficiar de alguém que está próximo a esse grupo, de alguém da família que está fazendo um caminho sincero e comprometido com a evolução. Então, como é que fica? Tá bom, só essa pessoa na família está comprometida com, com algo que seja muito além dos braços dela, com o crescimento, com a mudança verdadeira. E como é que fica esse pessoal que está ao redor? Eles podem se beneficiar? Foi uma das coisas que eu queria compartilhar com o pessoal. Porque às Uhum, vezes a pessoa resolve seguir um caminho e ela fica tão diferente das crenças e do que vem sendo feito na família que a impressão é, nossa, eu sou uma pessoa totalmente diferente, é melhor eu sair desse grupo. uhum, Mas de repente não, com toda certeza a gente acaba beneficiando o grupo que está ao redor, porque quando você faz um trabalho muito comprometido com a espiritualidade, a tendência é que os amparadores é, será que o nome é facilite um pouco, Paty? Você acha ajudem, uhum. né, talvez? Ajudem em situações de dificuldade para que essa pessoa possa seguir. Então, a tendência é que as coisas fiquem mais amenas, mais tranquilas, para que essa pessoa que está trabalhando muito e é comprometida com o crescimento, ela possa seguir, não tenha que parar. A Uhum. questão é, então, pode beneficiar dessa forma, deixando o ambiente mais ameno, as situações mais amenas e auxiliando, porém as pessoas que estão ao redor não vão evoluir nas costas dessa uma que está andando. A evolução ela é individual, ela tem que ser com os próprios passos. Então, de repente, eu posso ser, vamos dizer, alguém pode ser filha do Moisés. Eu vou evoluir porque eu sou filha do Moisés? Não. Eu vou ter uma condição boa, porque ele vai exteriorizar a energia no ambiente, o ambiente vai ficar ótimo, mas eu vou ter uma condição boa para ter mais clareza, para me enxergar e para dar os meus próprios passos, né? Então, Uhum. o benefício de estar com alguém muito comprometido, ele é enorme, porém ele não vale nada se as pessoas não derem um passo para evoluir. Evoluir é esforço individual, ponto, né? Esse é o nosso tema? É caminho individual e é esforço individual também. E disso aí ninguém vai escapar. Não tem jeito. Também, né, André, quanto mais difícil, mais primitiva mesmo for a nossa condição, mesmo se a gente estiver perto de alguém avançado, a gente vai sentir muito pouco esse reflexo, porque as diferenças são absurdas. Uhum, Então você tem alguém que pode estar emanando uma energia super sutil, muito benéfica para o ambiente, mas se você é muito grosseirão, você está lá nos primórdios do chakra básico, você não consegue nem se beneficiar disso, nem se aproveitar da leitura, da elaboração dessas energias direito. Se você tiver um pouco melhor, você, puxa, é diferente, né? Tá com essa pessoa do que tá com aquela, né? Uma uhum, coisa que eu ia comentar, porque falando então que para a gente então conseguir fazer o nosso percurso individual, é importante a gente olhar as nossas características. Não dá para a gente falar, vou fazer um percurso individual, traçar minha individualidade, se a gente não conhece nossas características. A gente precisa entender uhum, quem nós somos. À medida que a gente vai uhum, resolvendo elas, a gente vai resolvendo também um fator que é o do envolvimento. Porque enquanto a gente ainda não tem, né, uma vida, uma clareza mesmo e uma relação que é mais saudável com o outro, a gente está nesse âmbito que é o âmbito do envolvimento, né? E aí uma coisa que é muito fácil, vou falar do grupo familiar porque é uma coisa que a maioria de nós vive, a maioria das pessoas uhum, tem família e se relaciona com família, que uhum, quando você estiver indo para uma condição melhor, e aí o percurso de individuação vai te conduzindo para o chakra cardíaco, né? A gente está naquela condição em que você deixa de segregar esse é o meu grupinho ou aquele, para que todos comecem a ter importância para você, né? E o contrário poxa, alguém foi lá e falou mal da sua irmã, falou mal da sua mãe, do seu pai, né, do seu irmão, não importa, e você sente que mexeu com você. Sabe aquela coisa que a gente aprende que é mexeu com eles, mexeu comigo? sim, sim, Isso, sim. se a gente for ver, é algo bem primitivo nosso, e a gente aprende. A gente já tem a tendência de sentir, porque a gente tem todo um laço muito forte, que é um laço emocional com grupos próximos, como o grupo familiar, e não só basta a gente sentir, então, pela nossa própria condição, a gente potencializa essa percepção, mas a gente ouve e aprende culturalmente, né? É isso aí, mexeu com eles, mexeu comigo, e a gente
acha que a gente tem que agir dessa forma. Então, se a gente ainda tem essas reações internas, que são essas segregações, aquele que é meu amigo, aquele que é próximo, se foi ferido, mexeu comigo, né? É porque a gente ainda está num percurso que não é de ter conseguido fazer essa separação e de saber quais são as suas próprias energias. Porque se individualizar é conhecer a própria energia, que inclusive é o tema da live da semana que vem, Ah, né? é? É. Sim, Então, eu acho que esses são pontos importantes da gente ir sim. percebendo, né? Então, para quem está acompanhando a gente, provavelmente, eu acho que é muito difícil com tanta oferta que tem de lives nossa, e coisa na Uhum. internet e todos os canais. Eu acho que é muito difícil que essas pessoas que estão com a gente não estejam comprometidas com a própria evolução, né? Eu penso que ninguém estaria escutando uma live se não quisesse fazer um movimento. Então, para vocês e para nós também, quando alguém da nossa casa não quiser, porque eu sinto isso, quando você falou envolvimento, me veio isso. As pessoas se frustram demais quando não conseguem ajudar. Então, uma pergunta recorrente aqui: como eu ajudo quem não quer ser ajudado, Uhum. né? Essa é a questão, é o ponto. Então, como que eu posso evoluir sozinho? Seria isso, né? Tipo, como que eu vou e esse pessoal não quer ir comigo, né? O que eu faço? Quais são os recursos? Então, entender isso que a gente falou do não envolvimento, da certeza que nós temos dentro de nós de esse é o caminho e eu vou, mas eu vou trazer todas as condições para que tudo fique melhor ao meu redor. Então, quando a gente se torna melhor, o nosso meio se torna melhor e aí a gente já está beneficiando as pessoas, independente da escolha, a escolha delas tem que ficar muito respeitada. Mas independente da escolha delas, a pessoa que está se melhorando, ela está melhorando o meio. Então é muito mais fácil conviver com alguém que já não tem mais controle, porque se melhorou ou que não tem tanta raiva ou reatividade, do que alguém que ainda nem iniciou esse caminho. Então, Uhum. para que todos fiquem muito tranquilos, o caminho da evolução é um caminho que beneficia o mundo ao nosso redor. A gente só não consegue evoluir o outro. Essa é a questão. Mas benefício eles têm. E também, Paty, se tornar um referencial, se tornar um grande exemplo, se tornar uma pessoa que talvez eles olhem e falem, nossa, de uma certa forma eu vejo que ela tem uma vida diferente. Eu vejo que ela tem uma tranquilidade em momentos conturbados, eu vejo que ela não é reativa, eu vejo que ela deita e dorme, que ela está com uma alimentação mais saudável, enfim. De uma certa forma, as pessoas estão nos observando. Então, essa também é uma forma de ajudar na evolução das pessoas que estão ao nosso redor, é ser, né? Ajudar o Uhum. outro é ser. E quando você as pessoas começam a pensar, que caminho é esse? Você cria o mínimo de curiosidade para que a pessoa siga ou não um caminho. E aí, falando em se tornar um referencial, um grande exemplo, a gente pode falar também de nós mesmos, né? Quem são os nossos grandes exemplos e grandes referenciais que a gente vai poder ter e seguir? Quando eu digo seguir, não é seguir cego, é seguir caminhos e propostas, mas sem achar que alguém vai fazer algo por nós. Desconstruir um pouco aquilo do é só eu pedir, né? É só eu pedir com fé que a Uhum. coisa acontece, ou então pede que eu te dou. São crenças que vieram lá atrás. Eu peço até desculpas por estar usando essas palavras, mas a gente cresceu com elas, né? Não pede Uhum. com fé que isso resolve, ou então antes de você pedir eu já te dou. Então que a gente saia um pouco dessa condição do pedir, 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 para quem é um pouco tem um nível um pouco melhor e que a gente use essas pessoas como exemplo, né? Uhum. Para entender e fazer o caminho. Com O certeza. pessoal conversou muito com a gente, mas não tem muita pergunta, tá? O pessoal Eu foi ia se ler uma, colocando. eu ia ler uma Aham. que é Capalhace, que é ele ou ela, não sei, não consigo ver direito aqui. Será mesmo que a evolução é para todos? Ah, é. É importante ter colocado isso, porque para nós temos uma ideia sobre isso, mas se você já parte de uma possibilidade que ela é ou não é exatamente para todos, talvez isso vai interferir completamente no seu caminho, né? Eu vou fazer algo, mas e se isso daqui não é para mim? O Moisés vai lançar agora um livro que se chama Continuidade Referencial, e ele traça muito bem nesse livro, falando justamente sobre a origem da consciência e o percurso que ela faz, ou que seria supostamente o caminho para ela fazer, que é o caminho de evolução.
Então, se você perguntar, será que é para todos? Nós viemos para cá com a proposta de nos utilizar quanto ferramenta completamente, utilizar todos os nossos chakras e conseguir chegar no Uhum. ápice que é o chakra coronário. Ela não é pela nossa própria ignorância, pelas nossas escolhas, mas ela é uma possibilidade para todos. E a ideia é que ela fosse um objetivo para todos, né? Mas a gente nem sabe que evolução existe, né? Quando a gente É, fala de uma evolução espiritual, de uma evolução consciencial, quem aprende isso? A gente aprende na escola, né? Ó, a gente tem que não. realizar. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter casa, você tem que se casar e você tem que ter isso, isso e aquilo. Mas a gente não aprende que a gente tem que constituir uma evolução e que, na verdade, é o mais importante, né? É o que Ô, mais Paty, vale para essa vida. talvez a gente aprenda mais que nós temos que ser bonzinhos, né? A gente cresce achando que tem que fazer de tudo para agradar o outro. E se confunde isso com evoluir, né? Então, às vezes, você nega você mesmo, você faz um monte de coisa, mas você não está evoluindo por conta disso. Você está só se anulando, né? Uhum, Eu uhum, queria completar uma coisa quando eu falei dos outros que estão ao nosso redor, eles podem ser pessoas muito importantes. Eu vou dar um exemplo absolutamente top de linha, tá? Não vou dizer que todos nós temos essas situações ao nosso redor, mas eu estava lendo no livro do Moisés, Os Sete Sementes de Tâmara, e eu acho muito legal a gente citar aqui nas lives que a gente faz, da onde é tirado todo esse material, porque aí o pessoal que conhece pouco ou não conhece pode ir acessando também. E uhum. nesse livro, o Moisés conta como que foi feito o percurso de consciências extraterrestres aqui na Terra, né? Eu vou ler um trechinho, posso? Claro. É uma parte que ele fala assim, ó, a Terra é um dos planetas habitados que existem nesse universo conhecido. Nele, encarnados, existem consciências de várias localidades dessa imensidão que é o universo. Eu, como muitos outros, vim de outras localidades por motivos variados. Com toda certeza, somos apenas uma experiência de inteligências extremamente sofisticadas que querem saber mais sobre as energias processadas por nós através dos nossos chakras. Qual caminho seguimos? Como é o percurso de evolução de uma consciência e até onde a gente consegue ir? Então, essa é uma experiência, né? Enfim, pois é, quando chegamos aqui há milhares de anos, sabíamos que ao entrarmos em um corpo físico humano, perderíamos a consciência de tudo que havíamos vivido antes. Então, combinamos que um acordaria o outro que tivesse nascido que tivesse nascido em um corpo físico. Então, eles eram em 30 e o combinado foi, olha, se eu tiver meio nublado pela condição emocional do planeta, vai ter alguém por perto e eu vou olhar esse alguém por perto porque ele vai me despertar. Aí ele diz assim: aqui ainda existe o sistema de continuidade primitivo, realizado através das reencarnações sucessivas com troca de corpo após um período de inconsciência. Imersos em contexto emocional tão forte, sabíamos que sofreríamos as mesmas situações por séculos. Então, quando um de nós estivesse encarnado, algum outro deveria acordá-lo, para que fizéssemos um caminho de contribuição para o crescimento e a evolução humana. Eu quis trazer isso porque esclarece muito o quanto as pessoas ao nosso redor podem nos acordar, né? Então, eu indico que as pessoas leiam esse livro inteiro, ele é um livro de contos, mas tá bom, eles estão falando aqui de 30 consciências que vieram com missão no planeta, que são chakras. A gente fala coronário, mas é muito mais, né, Paty? São coroas, e mesmo assim, eles estavam um próximo ao outro, para que se eles fossem ficar adormecidos nesse padrão emocional, o outro fosse lá e falar, não, não, vem cá, lembra de quem você é? Lembra o que você veio fazer nesse planeta? Então, eu quis colocar isso aqui para que a gente olhe ao nosso redor e quantas pessoas, pode ser pessoa que a gente não conhece, pode ser pessoa que está trazendo um conteúdo, mas quantas pessoas nós temos que vem e fala para a gente, olha, acorda, não dorme nesse mundo emocional, não dorme no mundo dos prazeres, da bagunça, não se perca em você mesmo, né? Então, o quanto as pessoas que estão ao nosso redor podem ser importantes. E eu tenho pessoas ao meu redor que eu falo, nossa, se não fossem essas pessoas na minha vida, onde eu estaria parada? Porque eu sei que eu estaria parada. Né? Então, o Uhum. quanto é importante quando a gente fala dessa questão de a gente se evoluir através do relacionamento,
por um lado, se relacionando a que eu aprendo a ter paciência, a não julgar, a não criticar, mas tem o lado do relacionamento, onde eu tenho que enxergar as pessoas que estão me colocando muito mais pro alto do que se eu estivesse sozinha. Pessoas que são referências e exemplos, né? Sim. Falei Bom, muito, né? pode continuar. Então, para quem não viu, o livro As Sete Sementes de Tâmara está disponível no nosso site. Um livro pequeno, mas que vale cada letra, né? Olha, a Lucie começou a ler ontem. Oi, Lucie, você deve ter comprado no mosteiro, não foi, nesse final de semana? Porque ela colocou aqui, Paty, que uma felicidade que ela teve foi de ir sozinha para o mosteiro. E eu vi ela estava muito feliz mesmo. Ela falou, eu te... Porque se a gente cria muita dependência, o mosteiro é lá em Morungaba, como que eu saio de São Paulo? Como que eu vou? Como eu faço? Ela simplesmente foi. Ela falou, Andréia, foi super fácil. Eu peguei um ônibus daqui para Morungaba. Lá a Patrícia, que é a Patrícia Varela, não é essa Patrícia, ela é membro em Uber, ela me pegou e foi tudo muito tranquilo. Então você vai tirando as barreiras da sua própria dificuldade quando a sua decisão é eu vou e eu quero, né? Uhum. E que é a decisão que é tão fundamental, né? Quando a gente define que quer fazer um percurso, né, Andréia? Eu ia ler Uhum, aqui também um comentário do Luiz, que ele falou, Luiz, em relação a familiares que não nos acompanham, seria individual, mas no caminho encontramos outros indivíduos que também querem evoluir. Então, seria evolução de forma coletiva? Quer dizer, não tem a ponto de interrogação, então eu não entendi se era uma pergunta ou se era só um ponto de vista, seu Luiz. uhum, Mas, na verdade, Luiz, a evolução ela é sempre individual. Você pode estar com um grupo que quer evoluir, mas todos os caminhos que você vai ter, que você vai traçar, eles são sempre individuais, eles acontecem dentro da gente, né? uhum, Então, nós vamos supor que todos nós aqui evoluímos. Quer dizer, a evolução não tem fim, mas vamos colocar uma referência. Todos nós chegamos aqui no chakra coronário. Depois a gente pode continuar crescendo. Pelo menos da condição atual, emocional, mais limitada, a gente saiu. A gente fala emocional, na verdade, a gente quer dizer uma condição reativa, uma condição que a gente ainda responde automaticamente a coisas, né? Então, ok, a gente evoluiu. Se cada um de nós conseguisse escrever um livro do seu caminho de evolução, cada um teria um livro diferente, é que nem uma impressão digital. Justamente uhum, porque cada um tem uma história, e ainda que a gente possa até utilizar recursos similares para evoluir, a forma que você, porque nós somos uma subjetividade, então a forma que você vai assimilar aquela informação, processar ela dentro de você e encontrar os caminhos internos para que aquilo ocorra e você fazer ter as suas respostas e os seus resultados, ele sempre vai ser diferente. E por isso que é tão absurdamente rica a troca, porque mais você troca com pessoas que estão procurando crescer, estão procurando evoluir, mais você vai assimilando coisas diferentes, mas que você vai sempre usar ao seu modo. Por isso que a evolução ela é individual, porque ninguém nunca vai fazer por você, o outro pode contribuir, pode trazer coisas que vão te agregar, mas o processo é sempre interno, é sempre o uhum. processamento e, e, e você fazer isso através do seu próprio esforço, né? O Opa. outro Luiz, Brandalize, ele foi assim, sim, eu quero evoluir, mas para ir aonde? Aí o César logo embaixo fala, vem pro SEC, meu amigo. O César é um membro nosso que mora na Austrália, mas está muito, muito próximo. O Luiz, eu penso que a gente não tem que ir a lugar nenhum. Não é assim, eu vou evoluir para chegar aonde ou para ir para onde. Na verdade, a evolução ela é a nossa grande felicidade. Cada pequeno passo que a gente dá nesse percurso, cada pequena liberdade que você consegue, então você está livre de algo, você está livre do controle, livre da reatividade, você reage diferente a uma situação, é a felicidade. É como se fosse um caminho que não tem um aonde É a exato expansão da chegar. consciência, né, André? Não tem um onde. E Aonde você chega, continua, continua, né? isso é muito. Essa pergunta dele é ótima, porque eu acho que esclarece muita gente que pode também não, talvez não entender, né, esse conceito.
que é muito a caverna de Platão, né? É aquela Hum, coisa de que você está hum, aprisionado, mas você não sabe que você está aprisionado porque aquele é o seu habitual, aquela é a sua vida. Então, mas por que que eu vou sair daqui? Você vai sair daqui porque a exato, vida é muito mais. Ou seja, você exato. vai crescer porque você está limitado a esse tamanho, sendo que todos os recursos que você porta te permitem ser infinitamente maior. Então a pergunta é, por que eu vou ser limitado se eu posso ser muito maior, né? E só experienciando esse caminho, a própria experiência do caminho é a resposta. Mesmo que a Uhum. gente ainda não esteja lá num nível muito avançado, qualquer pequeno mini raio que a gente avance do nosso chakra já é felicidade, já é sentido por nós. Qualquer pequeno Uhum. passo. Então, na verdade, é só seguir e experienciar mesmo. Sim. Paty, eu acho que a Deu, gente né? acabou, né? Eu acho que deu sim. Agradecer a todos e vamos trabalhar agora, fazer. Eu vi que o Psicanálise Vibes ficou com uma dúvida dos 30 que eu citei, mas essa dúvida é boa porque vai te estimular a ler o livro, que é fantástico, né? E eu acho que a gente pode trabalhar então, né? Fazer a nossa exteriorização. Tá ok. Você quer que eu conduza? Quer conduzir? Por favor, quem está no autoconduz, tá? Vamos fechar assim, já que a gente está sempre fazendo dupla. Tá certo. Bom, então a gente vai convidar todos vocês para realizar um trabalho, que é um trabalho de exteriorização de energias, que a gente faz em toda live, no final de toda live, que nós destinamos essa energia para os amparadores do Centro de Estudos da Consciência. E a gente vai guiar brevemente aqui, vai fazer uma introdução antes da exteriorização. Então, se você não conhecer, é só você ir ouvindo e seguindo